Boa noite para todos que estão online junto com a gente. Eu sou Raiane Oliveira. Hoje a gente vai falar na live do Ágora sobre violência contra a mulher em tempos de isolamento social. A gente vai falar com Dani Portela, que é advogada, e vai trazer um pouco de informação sobre esse tema, que a gente sabe que é um tema que está no cotidiano da população, mas principalmente agora no isolamento social, ele está cada vez mais urgente de ser debatido e de encontrar soluções para. Boa noite, Dani. Como você está hoje? Boa noite, querida. Enfim, tá todo mundo tentando ficar bem, né? Na verdade, esses são tempos que a gente nunca imaginou viver. Então, Rayane, primeiro eu queria agradecer a oportunidade do convite feito pelo o Grupo Ágora de estar participando dessa live. Espero que nesse tempo a gente possa conversar, debater e contribuir bastante para a gente discutir uma questão que é muito importante nos dias de hoje e muito atual, que é discutir a questão da violência doméstica em tempos de isolamento social. É isso. Então, eu queria começar perguntando como essas medidas de isolamento social tiveram impacto nos casos de violência contra a mulher. Deixa eu só me apresentar, né, para quem não me conhece, que está aí acompanhando essa live, o pessoal do Ágora. Meu nome é Dani Portela, eu sou uma ativista em direitos humanos, militante há muitos anos em direitos humanos. Em primeiro lugar, eu me movo como educadora, eu sou uma alfabetizadora pelo método Paulo Freire, sou uma historiadora, sou professora de história, também sou advogada. Como advogada, eu me coloco como advogada popular, que é o campo que eu me identifico, que é uma advocacia para as lutas sociais, que coloca a advocacia a serviço da coletividade, né, na busca do bem comum, no enfrentamento das injustiças. E acho que por onde eu me movimento chega muito próximo do trabalho que vocês fazem também, um trabalho com incidência social forte, que realmente quer mudar e transformar a vida das pessoas, seja em qualquer área que a gente se movimente, o objetivo é bem esse. Então, a tua pergunta, Rayane, é muito justamente discutir a questão de violência doméstica em tempos de pandemia. Quando começou esse surto do coronavírus há alguns meses atrás, fora do Brasil, já se tinha uma previsão de que isso ia trazer impacto de todas as formas sobre a sociedade como um todo. Estamos vivendo um momento que a gente nunca pensou, um momento que o mundo inteiro se volta para discutir questões de saúde pública, questões também econômicas. A gente também tem vivido um momento que a gente tem usado muito um termo que a gente fala que é a necropolítica. É quando o Estado ele escolhe quem vai morrer e quem vai viver. Essa escolha tem sido feita todos os dias em todos esses países onde o vírus está assolando. Então, a gente já imaginou que a humanidade ela passaria por transformações profundas, como estamos passando, seja na área sociopolítica ou econômica. E esse impacto dessa pandemia que vai ter na vida das pessoas, em especial na vida das mulheres. O que é que tem acontecido de fato? Com o isolamento social, diante do crescente aumento, né, dos casos de coronavírus, também dos casos de morte, né, tem países que têm cada dia esses números ainda aumentando, em contágio crescente. O Brasil está aí nessa estatística, e diante dessa situação, a Organização Mundial de Saúde indica como um dos meios de prevenção o isolamento social. Acontece que, quando se fala em isolamento social, logo no início já me bate uma grande angústia, que é a gente falar em isolamento social no contexto do Brasil, em o fica em casa,
E muitas pessoas não têm nem sequer casa. Nós temos um número imenso de pessoas que não têm teto para morar. Então, tem muita gente que não tem nem sequer uma casa para ficar. E algumas pessoas que moram nas periferias dos grandes centros moram em casas em condições de ficar em casa. Assim, geralmente dividem cômodo com muitas pessoas, muitas vezes a água, então fica dizendo, não, o segredo é ficar em casa e lavar as mãos, só que essas pessoas não têm água para cozinhar. Imagine para higienizar as mãos a todo momento, como é indicado. Então isso já gerou uma angústia. Fica em casa de disparidade que há no Brasil. Fica em casa e o isolamento social também, ele coloca muitas mulheres numa situação de vulnerabilidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque, infelizmente, os dados estatísticos apontam que o lugar mais perigoso para as mulheres é sua própria casa. Veja, a cada 5 mulheres, uma vai sofrer a cada 5 mulheres, 3 vão sofrer algum tipo de violência na sua vida. A cada 3 mulheres, uma vai sofrer, seja física, seja sexual, seja de outro tipo. Então, assim, os dados são bem tristes. E esse espaço da casa e do lar é onde muitas dessas violências se reproduzem. Então, o ficar em casa para algumas mulheres é estar num tempo maior sujeita a situações de violência doméstica e familiar, infelizmente. Compreendo. Principalmente para as mulheres que elas agora foram afastadas do trabalho. No trabalho elas poderiam ter alguma chance de contar com a ajuda de alguém, mas agora elas têm que permanecer dentro de casa e a gente sabe que a violência no lar ela é extremamente prejudicial para a saúde mental da mulher, principalmente. Eu queria que você explicasse o que a gente pode fazer para ajudar. O que podemos fazer nessa situação? Olha, só abordando um dado. A própria, especialmente um estudo feito pela ONU Mulheres, já aponta que o que a gente está discutindo hoje aqui no estado de Pernambuco, na cidade do Recife, no mundo inteiro. Desde o começo do confinamento, né, das medidas de isolamento social, por volta do final de fevereiro, por volta de fevereiro, março, em alguns países, houve um registro de um aumento de 9% dos casos de violência contra a mulher no mundo inteiro. Então, na verdade, com o crescimento e o avanço da pandemia, as incidências de violência doméstica têm só aumentado. Para você ter uma ideia, inclusive a ONU sugeriu que todos os serviços de atendimento a mulheres vítimas de violência, sejam os centros de apoio, as casas-abrigo, as delegacias de mulher, fossem considerados serviços essenciais, para que não tivesse o atendimento interrompido durante essa pandemia. E alguns países realmente adotaram isso como serviço essencial. Então, houve um aumento de quase 10% da violência contra a mulher no mundo inteiro. Para vocês terem uma ideia, na França, por exemplo, esse aumento foi de aproximadamente 30%. Isso do início da pandemia para agora. Na Argentina, cerca de 25%. Na China, triplicou o número de mulheres vítimas de violência em Singapura, aumentou cerca de 30%, no Líbano duplicou. Então, assim, no Canadá, na França, na Alemanha, no Reino Unido, nos Estados Unidos, todos os países mostram um aumento que vem crescendo de violência contra a mulher. E no Brasil, infelizmente, não é diferente. O Brasil, olha que dado... Eu sou filha de um estatístico, então a estatística, os dados sempre me trazem muitas respostas para a gente pensar sobre eles. Para você ter uma ideia, o Brasil, ele é o
quinto país mais violento do mundo para ser mulher. No mundo inteiro, nós estamos no quinto país mais violento para se nascer mulher, com o maior índice de violência doméstica e familiar contra as mulheres, de violência sexual, com taxas crescentes de feminicídio. Então, neste contexto de um país que já é extremamente violento com as suas mulheres e com as suas meninas, certo? Nesse contexto, no contexto que vem uma pandemia e essas mulheres elas são chamadas a ficar em casa, no momento de crise, crise social, crise econômica, no momento de grande desgaste, a gente já previa que essas violências elas fossem aumentar. E, infelizmente, isso tem acontecido. Na verdade, os dados são muito alarmantes. E em Pernambuco também a gente vem vendo um aumento constante disso. E aí a gente tem que pensar, e você me fez uma pergunta, né? O que a gente pode fazer? Primeiro, a gente tem que identificar que a violência contra a mulher, ela tem ciclos. É uma violência que ela é cíclica e periódica. Como são esses ciclos? Esse ciclo é só para as mulheres, quem já conhece algum caso, para a gente lembrar daquela máxima que quem aqui não ouviu em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então, inclusive, existe um coletivo de mulheres chamado Mete a Colher. Em briga de marido e mulher, devemos meter a colher, sim, principalmente em época de pandemia e isolamento social. Então, a gente precisa ver que essa violência, ela tem ciclos. E esse ciclo, ele passa por algumas fases, né? Então, assim, o start desse ciclo de violência, ele começa com algumas tensões. Claro, num primeiro momento, numa primeira fase, é uma impaciência, é um desrespeito, uma irritabilidade excessiva com a companheira. Então, assim, ele fica bastante irritado por situações consideradas corriqueiras e até banais. E esse ciclo... É nesse tipo que a mulher fica, né? Ela fica com medo de criar uma tensão maior. Digamos que ela fica pisando em ovos. Exatamente, porque o que acontece? Ele geralmente costuma reagir xingando, diminuindo a vítima, humilhando. E muitas vezes essa mulher, ela ainda tem dificuldade de perceber que ela está num ciclo de violência doméstica. Porque a violência, ela tem várias faces. A Lei Maria da Penha, veja, eu sou advogada, né? E toda a codificação penal brasileira, ela tem números. Se você abrir os códigos brasileiros, é a lei número tal, 11.400, e você vê um número pela sequência e pelo ano. E aí a gente tem a primeira lei que tem um nome, e esse nome é um nome de mulher, a Lei Maria da Penha, para coibir, prevenir violência doméstica e familiar contra a mulher. A Lei Maria da Penha, ela diz que o conceito de violência não é simplesmente a violência física, aquela que deixa marca, que faz lesão, que a gente vai no Instituto de Medicina Legal e pode fazer uma perícia. A violência, ela também pode ser psicológica, uma violência emocional, quando esse agressor, ele faz com que a mulher acredite que, de certa forma, ela é até culpada por ele estar estourando, por ele estar explodindo, porque ela não fez algo direito, porque ela não fez alguma tarefa doméstica como deveria, porque ela não se comportou como deveria. Então, isso é uma violência psicológica. Existe também a violência material. Quando essa mulher ela é privada de ter acesso a questões materiais. Muitas vezes ela é privada de estudar, ela é privada de trabalhar, ou quando trabalha, ela é convencida de que ela não pode gerir o dinheiro, ela entrega o dinheiro para ser gerido pelo marido, que ainda em muitas sociedades, e na sociedade brasileira, dentro do modelo patriarcal de família, você ainda tem esse homem no centro dessa família, num contexto profundamente injusto de divisões de tarefas domésticas. Essa mulher ela é sobrecarregada do serviço, sobrecarregada do cuidado, o cuidado com a casa, cuidado com os filhos, o cuidado com os idosos. Então, nesse contexto, a mulher ela pode sofrer vários tipos de violência. E aí, ela demora a identificar e acender aquela luzinha de que, ó,
está ultrapassando os limites. Porque depois de xingar, muitas vezes vai passar para outra fase que começa a descontar em objetos. Dar um murro na parede, quebrar um espelho. O celular, então, vira um objeto que ele é constantemente utilizado nos casos de violência doméstica. O agressor, ele muitas vezes destrói logo o aparelho celular. Então, veja, isso tem um significado. E aí, depois, isso pode passar para um empurrão, um puxão de cabelo, e depois essa agressão ela pode aumentar e, infelizmente, ela pode culminar com a pior forma de violência, que é quando essa vida dessa mulher é tirada num crime de feminicídio, quando ela é morta pela condição de ser mulher. E olha que nós já mudamos, viu? Até bem pouco tempo atrás mesmo, o Código Penal, ele tratava dos crimes que envolvessem afeto, relações afetivas e familiares, como crimes passionais. A palavra passional vem de paixão, vem de emoção. Mas ninguém mata porque é apaixonado, ninguém mata porque ama. Então a gente tem que ligar que o feminicídio ele não é um crime de amor. Feminicídio é um crime de ódio. Quem ama não machuca, quem ama não agride, quem ama não mata. Então, assim, só para a gente contextualizar que nesse tempo, essa coisa de briga de marido e mulher se mete a colher, sim. Foi até hoje, não sei se quem está assistindo pode ver, passa uma reportagem sobre isso no Jornal do Meio-Dia, falando da necessidade dos vizinhos ficarem muito alerta nesse tempo de confinamento. Então, você que está me ouvindo, seja homem, ruídos, barulhos como pancadas, grito, pedido de socorro, não pense duas vezes em acionar. Vamos discar para o 180, que é o número que da patrulha de violência doméstica contra a mulher, ou vamos ligar para o 190 mesmo, vamos pedir ajuda, vamos dizer a essa mulher que ela está isolada, ela está em confinamento social em tempos de pandemia, mas ela não está sozinha. Só lembrando, uma coisa assim que, sempre que eu falo sobre isso, uma coisa que me toca profundamente, quando um feminicídio que ficou bastante conhecido por todo mundo daqui de Recife, de Pernambuco, que foi o feminicídio da filha Mirella, que aconteceu lá perto do Rio Mar, que ela foi morta pelo vizinho, né? Sabe, de tudo que eu li, de tudo que eu assisti, eu fui ao júri, infelizmente ele foi condenado, o assassino está preso, mas uma coisa me chamou profunda atenção e me doeu bastante, que nos relatos, no processo, diz que ela lutou muito, ela lutou até a morte para não ser estuprada. Ela foi estuprada, foi morta, a facadas, ela teve a cabeça praticamente decapitada e ela passou cerca de 20 minutos lutando e pedindo socorro. Ela gritava muito por socorro. E os vizinhos, eles ouviram e acharam que era uma briga de casal e decidiram não meter a colher. Então, será que se algum vizinho tivesse tido alguma atitude, isso não estou querendo agora trazer uma questão de culpa, não é isso que eu estou questionando, só estou dizendo que a violência contra a mulher, a violência contra as nossas meninas, as nossas adolescentes, as mulheres, as idosas, ela é uma responsabilidade de todos e todas nós. É uma responsabilidade social. E em tempos de pandemia, é inadmissível que a gente tenha assistido e venha assistindo um crescente número de denúncias de violência contra a mulher dentro das suas casas e também de violência contra idosos. Então, isso é um retrato da família, né? Tempo de grande convivência, muitos e agressão. E não podemos admitir isso. Com certeza. Sobre a violência contra os idosos, tratando das idosas, elas também são
podem entrar com a Lei Maria da Penha se forem violentadas por algum parente ou companheiro, não é? Se forem idosas, né? Porque a Lei Maria da Penha, ela é específica contra, ela é para defesa, né, e o combate de violência contra a mulher, certo? Sim. Então, assim, ela só é uma lei que volta, então, se essa for uma idosa, ela tá, e foi agredida por alguém do âmbito da relação familiar, ela pode acionar a Lei Maria da Penha. Então, veja, o que é que a gente... Vamos pensar de forma prática. Eu estou sendo vítima de violência, eu tenho uma vizinha que eu tenho escutado, alguém que eu sei. Muitas vezes essa mulher ela fica profundamente envergonhada. Muitas não conseguem pedir ajuda. Muitas estão adoecidas psiquicamente. Eu já acompanhei casos bem graves, assim, de uma mulher que foi esfaqueada pelo seu companheiro, mas na hora da audiência, ela decidiu perdoá-lo, porque ela disse que ele fez aquilo porque ela o irritou, que a culpa tinha sido dela, dele ter chegado ao extremo de dar 6 facadas nela, e ela sobreviver. Então, assim, só para a gente ver que muitas vezes eu falei aqui um ditado popular que a gente repete muito, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E agora a gente está dizendo o quê? Em briga de marido e mulher, se mete a colher, sim. Um outro ditado bem popular que a gente fala e que ela é muito falso, que é: existem mulheres que gostam de apanhar. Quem não ouviu essa frase? Isso é um absurdo. Ninguém gosta de apanhar. Ninguém gosta de ser submetida a uma relação que seja violenta ou degradante. Então, se você está passando por isso, ou conhece alguém que está passando, o que é que a gente pode fazer nesse tempo de isolamento social? Mesmo com um atendimento um pouco diferente, no primeiro momento, se você está sofrendo uma agressão naquele instante, a gente precisa acionar, certo? Então, é preciso que a gente realmente ligue para esses serviços, para que a Lei Maria da Penha ela pode ser aplicada. Os principais canais de denúncia são o 190, que é para ligar para a Polícia Militar, o 180, que é uma central de atendimento para a mulher. Cadê meu celular? Eu vou ligar 180. 180. Também a gente pode entrar, tem a Patrulha Maria da Penha, que está por aí, né? A gente também pode acionar a Secretaria da Mulher de Pernambuco, que, se você acessar o site da Secretaria da Mulher, tem vários telefones que tem plantão, você tem um centro de acolhimento, tem a Casa Clarice Lispector, tem a Prefeitura do Recife também que atua em todos os municípios do estado de Pernambuco. A gente pode procurar um centro, um atendimento, e onde não tiver um atendimento especializado, por exemplo, uma delegacia da mulher, você pode ir para uma delegacia comum. E lá você vai pedir as chamadas medidas protetivas de urgência. O que são isso? É uma medida prevista pela Lei Maria da Penha que prevê o afastamento do agressor. Então, ela estabelece uma série de condições que aquele agressor tem que cumprir a partir dali, que ele não pode se aproximar da vítima num raio de até quantos metros, ele não pode entrar em contato por telefone, WhatsApp, e-mail, Instagram, nenhum meio virtual, nem com a vítima, nem com seus familiares. E essa medida, no momento que, no caso, é uma medida que ela é deferida em sede policial, só que ela é deferida em juízo, né? Ela é deferida por um juiz ou uma juíza da vara de violência doméstica. Então, esse agressor, ele é dessas medidas. E se ele descumpre, ele pode ir preso. Então, se você tem uma medida protetiva, houve uma decisão que prorroga, durante essa pandemia, todas as medidas. Você não precisa ir lá, porque a medida protetiva, muitas vezes, a juíza dá um prazo. Se você está me ouvindo,
vindo agora e já está em medida protetiva, as medidas protetivas serão prorrogadas durante esse período de isolamento social e suspensão também dos prazos do judiciário. Então, o mais importante na verdade, a gente criar uma rede de apoio para que essa mulher ela entenda que ela não está sozinha, que ela não é a única a passar por isso. Infelizmente, isso é uma realidade vivida por milhares e milhares e milhares de mulheres nesse tempo. Uma outra coisa que a gente precisa falar, não só sobre a violência doméstica, mas também dentro do viés de violência doméstica, da violência sexual. Em menos de 2 semanas, já chegou denúncia de casos de violência sexual nesse período, contra crianças, contra adolescentes, dentro dessas casas. Então, o fica em casa, às vezes, pode ser muito perigoso para um grupo da sociedade que é vulnerável à violência doméstica e familiar. E a gente precisa apoiar essas mulheres vítimas de violência. Eu só queria comentar, porque eu tenho visto muito quando as pessoas falam de violência sexual contra a mulher, principalmente no casamento, as pessoas acharem que não existe estupro no casamento, porque aparentemente o casamento é um contrato onde a mulher se coloca à disposição do homem 100%. Queria que você comentasse sobre isso. Inclusive, teve até um caso de uma blogueira, uma influencer, que menciona isso, que a mulher sempre tem que ter a vontade para fazer sexo com o marido. Porque não tem, por exemplo, a gente cozinha sem vontade, por que não vai fazer sexo sem vontade? Que causou um certo rebuliço nas redes sociais, e eu queria que você comentasse sobre isso, estupro marital. Tem gente que tem falado essa questão do aumento de violência, passando a quarentena com o inimigo. O aumento dos índices de violência em tempos do Covid-19, né? Então, assim, se a gente pensar, é com muito espanto e temor que a gente vê isso acontecendo em muitos lares. A violência sexual, ela acontece, mesmo você falou no caso aí do estupro conjugal, né? O que a gente chama de estupro conjugal. A violência sexual, ela acontece em qualquer contexto, quando uma pessoa diz não. Quando uma pessoa não quer fazer o que ela, muitas vezes, passa a ser obrigada a fazer. Se ela diz não, depois do não, existe uma frase que eu gosto muito, que é: depois do não, tudo é assédio. Não, parou. Não, parou. Hoje eu não quero nada, agora não. Seja numa relação, casamento ou não. Toda ali é abuso. Então, uma relação sexual prazerosa, ela deve ser consentida e desejada por ambas as partes. Então, muitas vezes essa mulher se vê obrigada a retribuir. Inclusive a sociedade patriarcal, a gente vive numa sociedade que ela impõe para a mulher essa conduta de obrigatoriedade. Se você você não estiver ali disponível o tempo inteiro para a ação do seu companheiro, ele pode procurar outra pessoa. Quem aqui já não ouviu isso? Então é como se as mulheres tivessem a obrigação dos afazeres, todos domésticos, inclusive sexuais. Então isso precisa ser debatido com muita clareza. Porque se a gente pensa que, uma coisa que eu sempre falo, não tão longe assim, século XIX, existia um pensador aqui em Recife que dizia o seguinte, que uma mulher só deveria sair de casa 3 vezes ao longo da sua vida. A primeira para o seu batizado, a segunda para o seu casamento e a terceira para o seu próprio enterro. Então, assim, do século XIX para cá, muita coisa mudou, mas a sociedade patriarcal, ela divide esse papel do feminino e do masculino, dizendo que o papel dado às mulheres nessa construção social é o papel do privado, do cuidado, cuidado e atenção com a família, com a casa, com os afazeres. O público é um espaço masculino.
Então, a mulher é do espaço privado da casa, o homem do espaço da polis, da cidade, do masculino, da política. E por que não falar sobre isso, né? Quem me conhece, tá aí minhas redes sociais, né? Eu sou Dani Portela, ou Dani Pessoal. Eu fui candidata a governadora do estado de Pernambuco em 2018. Então, veja, me desafiou como mulher, sou uma mulher negra, mãe solo, a disputar o espaço político, que é um dos espaços muito negado para as mulheres. Então, existe uma subrepresentatividade. Para vocês terem uma ideia, assim, nós mulheres somos maioria da sociedade. Somos 50, mais ou menos, 51% no Brasil, 54% em Pernambuco. Apesar da gente ser maioria, nós somos minoria nos espaços de decisão e poder. Menos de 10% de nós ocupam os cargos eletivos, seja no executivo, seja no legislativo. Pouquíssimas mulheres são líderes nos seus trabalhos, são as chefes, apesar de serem chefes de família, viu? O Brasil aumenta cada dia mais o número de mulheres que são o arrimo, o sustento da família e que sustentam sozinha a sua casa e seus filhos muitas vezes. Então essa mulher, ela tem alcançado alguns espaços, mas muitos espaços ainda são negados. Aí você vai dizer, o que é que tem a ver falar sobre mulher no mercado de trabalho, mulher na política, mulher onde ela quiser, mulher nas artes? Porque isso tudo é importante. Porque o papel da mulher, quanto mais essa mulher ela tiver, ainda não tiver consciência do seu empoderamento enquanto mulher, ela pode se submeter a situações de violência. Então, com menos mulheres na política, por exemplo, existem menos políticas públicas para mulheres, para as nossas mães, filhas, irmãs. Então, a gente precisa que mais mulheres ocupem os espaços de decisão. Precisam de mais mulheres nas empresas, mais mulheres nas universidades, mais mulheres sentadas na política, mais mulheres no judiciário. A gente precisa que as mulheres, elas realmente representem a si mesmas. Ninguém, nada sobre nós sem a nossa própria participação. Somos autoras e atoras das nossas próprias histórias. É um desafio. Eu queria te fazer outra pergunta, Dani. Esse comportamento, esse aumento da violência contra a mulher, ele foi observado onde? Foi observado esse aumento em que local, em que localidade? Repete só, o aumento de violência contra a mulher. O comportamento do aumento da violência contra a mulher agora, no isolamento social, foi observado mais onde? Olha, como eu te disse, né? Se a gente entrar, a ONU Mulheres, ela divulgou um relatório e aponta, né, um aumento no mundo inteiro. Como eu comecei citando, vários países, para você ter uma ideia, mundialmente, esse aumento foi de quase 10% no mundo inteiro, em vários países. Países como a China triplicaram os casos, mas em vários países. Aumentou 30%, duplicou 10%, um aumento crescente também. Especialmente a nossa região, a região Nordeste, ela sofre com esses dados. Assim, a região Nordeste é uma região onde se concentra os casos, a maioria dos casos de violência doméstica e familiar. Mas isso não é uma particularidade nossa, não. Está espalhado no Brasil inteiro. A cada 11 minutos, uma mulher é vítima de violência nesse país. Então, a gente está falando, várias mulheres já foram agredidas, violentadas, estupradas, abusadas sexualmente ou até assassinadas. E aqui em Pernambuco, também a gente está assistindo um aumento, e aí a gente precisa falar sobre isso. Isso tem sido um tema de vários coletivos, coletivos feministas, coletivos que apoiam a luta
das mulheres, coletivo de juristas que apoiam mulheres vítimas de violência. Na verdade é o seguinte, a gente está num momento de pandemia. E nesse momento, seja uma saúde, que a preocupação extrema no momento, nós queremos estar vivas, né, e vivos, sejam preocupações sanitárias excepcionais, o que é que a gente deve pensar? A gente deve pensar nas urgências sociais, tendo urgências na saúde, com superlotação dos leitos, saturar o sistema de saúde. Aí é importante também a gente lembrar que lembram, e aí você vê como essas coisas se intercruzam, e como você pode até dizer, eu não gosto de política, eu não gosto de falar sobre isso. Só que o que a gente está fazendo agora é política, acordar é política, o preço das coisas é política, o acesso ao tratamento de mulheres vítimas de violência é política. A política vem de polis, vem de cidade, está na nossa vida, no nosso cotidiano, por mais que a gente não goste. Eu não estou falando de política partidária, estou falando de política enquanto organização de uma sociedade como um todo. Se a gente pensar nisso, pensar que recentemente, na história bem recente do Brasil, no governo anterior de Michel Temer, nós tivemos uma chamada, não sei se vocês lembram, que ficou conhecido como a PEC da morte, que foi a emenda constitucional número 90, em que congela o investimento com gastos em saúde e educação por quantos anos? Por 20 anos. 20 anos, nenhum país do mundo que queira se desenvolver congela gastos em envolvimento em educação, em pesquisa científica e em saúde. Essas duas coisas que estão fazendo muita falta nesse momento. Falta agora. De uma educação pública de qualidade para todos, com pesquisas e acesso para todas as pessoas. Nunca isso fez tanta falta como a gente está sentindo agora. Então, nesse momento dessa convulsão social, a gente precisa não só pensar nas urgências e em relação à economia, porque as coisas estão paradas, em relação à saúde, mas em relação às urgências sociais. A nossa prioridade tem que ser salvar vidas, mas não apenas aquelas ameaçadas pela contaminação do Covid-19, mas também as potenciais vítimas dos seus efeitos colaterais. Um deles é o aumento da violência contra as mulheres. Dani, aqui o pessoal que está assistindo a gente, eu tenho algumas questões que enviaram. Posso ler para você? Pode sim. Sandra Moraes perguntou: o que acontece com a mulher ao denunciar caso não tenha outro para mostrar, além da residência que divide com o agressor? Você está ouvindo? O que acontece com a mulher ao denunciar? Caso não tenha outro local para morar, além da residência que ela divide com o agressor. Ela é enviada para algum local? Olha, deixa eu te dizer. Se a ameaça está acontecendo naquele momento, uma ameaça real, né? O que é que vai acontecer? Se aquela mulher ela precisa sair dali naquele momento para não sofrer a violência, ela pode ser encaminhada para um abrigo, certo? Eu não posso publicamente divulgar esses locais, porque eles são locais sigilosos. Você é encaminhado pelo poder público, você é encaminhado pela Delegacia da Mulher para um local de abrigo com seus filhos. Existem várias casas de acolhimento. Até o que acontecer. Lembra que eu falei de uma medida? É a medida protetiva de urgência. São medidas previstas na Lei Maria da Penha de afastamento desse agressor. Então, essas medidas hoje, você denuncia, chega na delegacia, presta seu depoimento, aí você precisa pedir, olha, eu quero a medida de afastamento. É uma medida cautelar, é uma medida de urgência. Então, esse agressor, essas medidas, elas não demoram muito, né? A delegacia, e isso é feito em sede policial, isso é encaminhado para o judiciário,
como é uma medida cautelar, é uma medida de urgência e é para preservar a vida dessa mulher que está sendo vítima, geralmente essa medida ela é deferida com 1, 2, 3 dias. E aí, quando essa medida é deferida, essa mulher, ela pode, inclusive, pedir auxílio da Força Policial da Patrulha Maria da Penha para retornar à residência e para que esse agressor, ele saia da residência, porque a medida, ela diz que ele não pode se aproximar dela, num raio de vários quilômetros. Então, quem vai sair de casa é ele. Agora, em alguns casos, essa violência e essa agressão já chegou num ponto tão crítico que existe uma ameaça à própria vida daquela mulher. Então, uma ameaça de morte mesmo, uma ameaça de feminicídio. Então, aí, nesse caso, não seria prudente ela ficar num local que o agressor, ele sabe como chegar, ele tem acesso, ele sabe onde ela está. Então, para cada caso específico, se tenta encontrar uma solução que seja mais adequada. E aí você vê como isso passa por questões políticas também. Muitas mulheres se submetem a relações violentas por sofrer violência material. Muitas mulheres, existe uma relação de dependência econômica nessas relações. Por isso que a Lei Maria da Penha ela vem em prevenção. A gente precisa criar redes, cooperativas de mulheres, a gente precisa criar autonomia para que essas mulheres elas passem a ser produtivas, para que elas não dependam financeiramente desse companheiro, para que ela possa realmente se empoderar e ela empoderada não se submeter a relações de violência, que ela possa quebrar esse ciclo de violência, esse ciclo não se complete. Isso é um tema que me custa muito caro. Eu trabalho com violência contra a mulher há muitos anos, há aproximadamente mais de 10 anos, Maria da Penha. E é uma coisa que sempre que uma mulher chega para mim, e olha, chega constantemente, chega várias toda semana, infelizmente é uma pandemia social do nosso tempo. É a questão da violência contra as mulheres. E as mulheres chegam muito fragilizadas. Não é fácil denunciar, não é fácil judicializar, levar para a delegacia, levar para o juiz, para que alguém decida o que é melhor para você. A gente sabe que as mulheres enfrentam muitas dificuldades, que elas são julgadas, mas é preciso ir em frente para que você não seja mais... Chegou muito perto de mim. Isso chega perto de mim profissionalmente, mas isso chegou perto de mim pessoalmente, quando há 1 ano e meio, aproximadamente, eu perdi uma grande amiga, uma amiga de muitos anos, desde a época de adolescência, e que vinha numa relação abusiva, um casamento, na verdade, de quase 20 anos. Quando ela anuncia a separação, ele não aceita, como em muitos casos. E ela nunca achou que ele seria capaz de cumprir com as ameaças que ele fazia. Ela sempre dizia, não, ele não tem coragem, nós temos filhos, nós temos uma família, não, ele me ama, não, ele está doente, não, ele não é má pessoa. Então ela sempre justificava as situações de violência e nunca procurou fazer uma denúncia. No seu último dia, ela me liga, pouco antes de falecer, e narra uma situação, e eu falo para ela, ele vai matar você. Ela disse que eu estava exagerando, que não era para tanto, e eu pedi para ela, amiga, você vai virar estatística, por favor, não encontre com ele. E pouco tempo depois, ela não me ouviu, ela encontrou com ele, e ela foi mais uma das vítimas de Pernambuco. Então, assim, desde que isso chegou tão perto de mim, muito perto, não só profissionalmente, mas também pessoalmente, que eu tenho dito, em briga de marido e mulher se mete a colher, sim. Se você tem ciência de que alguma mulher ou você mesmo tem sido vítima, denuncie, basta de violência. Em tempo de
isolamento social, vizinhos, famílias, amigos. Vamos prestar nossa solidariedade e ajuda e dizer para essas mulheres, vocês não estão sós. Meus sentimentos pela perda da sua amiga. E realmente é isso, a gente tem que dar as mãos, a gente tem que mostrar a essa mulher que está sofrendo violência que ela não está só. Porque a partir do momento que a sociedade virar as costas dessa mulher, ela vai acabar perdendo a vida, vai acabar sendo vítima de feminicídio. Principalmente o poder público não pode virar as costas para essa mulher. Na verdade, não só o poder público, né, Rayane, mas também todo mundo. É um dever da população como um todo. Vizinho, amigo, familiares, todo você precisa compreender que isso não é um problema particular. Isso é um problema de todos e todas, é um problema de todos nós, de dar voz àquelas mulheres que, infelizmente, têm sido silenciadas nos seus próprios lares. Em tempos de pandemia, não podemos permitir que mais mulheres tenham seus direitos violados dentro da sua própria casa, do lugar que elas deveriam estar mais seguras. Com certeza. Dani, tem outra pergunta aqui, eu acho que é Cecília Vasconcelos, perguntou como os vizinhos podem denunciar casos de violência contra a mulher, adolescentes e crianças. Rayane, não cortou um pouquinho o som. Como denunciar casos de violência? Contra a mulher, adolescentes e crianças. No caso da mulher, você falou que tem o 180, mas de adolescentes e crianças. Como é o nome dela? Como é o nome dela? Cecília Vasconcelos. Olha, Cecília. Na verdade, se o crime é contra criança e adolescente, é competência da DPCA, né, que é a delegacia que trata de crimes contra menores. Mas, em caso de violência doméstica e familiar, seja violência física, seja violência psicológica, seja violência sexual, todas as mulheres de qualquer idade, sejam elas crianças, adolescentes ou adultas, elas podem procurar a delegacia. Existem poucas, infelizmente, existem poucas delegacias da mulher. Isso eu estou falando de Pernambuco, falando de Recife, da capital, mas se na sua cidade ou no seu bairro não tiver uma delegacia da mulher, você pode ir na delegacia mais próxima. Mas, independente da idade, a delegacia da mulher, ela atende mulheres de qualquer idade vítimas de violência. Podem encaminhar para lá, sim. Delegacia da Mulher, se estiver em Recife, fica ali em Santo Amaro, em frente ao cemitério de Santo Amaro. É. Agora é difícil, viu? Isso é uma crítica que eu sempre faço. Que muitas vezes esse ambiente, ele não é um ambiente acolhedor. Então é importante que o poder público tenha cuidado com esses espaços dessas delegacias, para que essas mulheres cheguem lá e sejam atendidas por policiais competentes e preparados para atender uma mulher que está muito fragilizada. Se a violência seja doméstica, familiar, física, psicológica ou sexual, procure a delegacia da mulher. Se a violência é sexual, o Hospital da Mulher, ele tem um plantão que a denúncia da ocorrência pode ser feita no próprio local. Lá você já faz os exames necessários, os exames de corpo de delito, exames que venham comprovar a materialidade desse crime. Mas veja, você mulher, para denunciar a violência, ela não precisa deixar marca em você não, viu? Ela não precisa ser só física. Ela pode ser uma violência que não deixa marcas no corpo, mas que deixa marcas profundas na sua alma. Uma violência psicológica, uma violência material, uma violência de várias outras formas. A lei prevê que esse homem, esse violador, ele vai ser punido também. Porque muitas mulheres têm medo, que dizem, mas eu não estou com marca, eu não estou com uma marca de um machucado, como é que vão acreditar em mim? Então, assim, não deixe de conta disso,
a sua palavra, a sua dor, ela tem que ser ouvida e nós temos que dar resposta. O poder público tem que dar resposta, sim. E tem que encontrar mecanismos e meios de protegê-la. Quem puder, não sai de casa. Diz, Rayane. Para finalizar, porque o nosso tempo já está acabando, eu queria fazer a última pergunta. Quais os principais desafios para as mulheres em tempos de pandemia? Olha, na verdade, a gente está numa disputa, né? Qual vai ser o futuro pós-coronavírus, assim. Isso é uma disputa que está em curso no seguinte sentido. Como a gente está compreendendo os desafios que essa realidade tem colocado. A gente está vivendo um momento único, um momento nunca imaginado, nunca pensado. E quantas pessoas, quantas vidas estão sendo ceifadas e lá no seu atestado vai ter morte por coronavírus. Mas a gente está vendo que há uma precarização da saúde pública. Precisamos defender o SUS, precisamos defender a saúde, precisamos defender a educação, porque mais do que nunca a gente está precisando de pesquisa. Pesquisa para desenvolver testes rápidos, para desenvolver vacinas, remédios, respiradores. A pandemia do coronavírus está colocando em xeque para onde a gente está indo, que modelo de sociedade a gente quer, quem o Estado tem escolhido para viver ou para morrer. Muitas vezes a gente tem um Estado que é genocida, um Estado que não cuida das vidas e das pessoas. Então, dentro disso, a gente também tem vários desafios de pessoas que não estão conseguindo acessar a renda emergencial, de pessoas que não têm sequer CPF, que nem existem, materialmente falando. A gente tem um país de amplas e profundas desigualdades. E esse vírus ele tem deixado isso muito evidente. Então, diante desse país, nessa profunda desigualdade, desses abismos, o que pode fazer para construir ponte, para buscar justiça social, para combater essa violência que tem acontecido contra as mulheres nesse momento de isolamento social? A gente precisa ser solidário, então você entenda que o problema do outro também é seu. É tempo de solidariedade, esses tempos ruins vão passar com democracia sempre. É inadmissível, no momento de caos social, de convulsão, você ter atos pelo país em defesa de autoritarismo. Não é momento de se discutir isso, é momento de se dar as mãos em defender a saúde, em salvar vidas, em salvar pessoas que não têm do que sobreviver nesse momento, que estão perdendo seus trabalhos. E principalmente o tema da nossa live. Entender que o problema da mulher que sofre violência dentro dos lares não é um problema particular dela. É um problema de todos nós, membros da sociedade. Então, quem puder, fique em casa. Em briga de marido ou mulher, se mete a colher, sim. E você, mulher, não se envergonhe. Denuncie. Basta de violência contra as mulheres. Não mais. Não mata mais. Estamos juntas e somos muitas. Tem uma frase que eu sempre gosto, que é de uma feminista negra chamada Audre Lorde, que ela diz: eu nunca serei livre se outra mulher estiver presa, mesmo que a corrente que prende ela seja diferente das minhas. Nós não seremos livres enquanto mulheres, nesse momento, estão sendo vítimas de toda forma de violência dentro dos seus próprios lares. Uma mulher sobe e puxa a outra, somos muitas, estamos juntas. Juntas nós vamos transformar o mundo. É uma grande revolução e ela será feminina e feminista ou ela não será. Obrigada pela atenção, por todo mundo que esteve aqui com a gente. Obrigado pelo Ágora, pelo convite. E quem quiser conversar mais, mandar mensagem, vai lá no meu Instagram,
Dani Pessoal ou no meu Facebook, nos fortalecendo. A gente precisa estar juntos e juntas. Muito obrigada, Dani. O Ágora agradece a sua participação essa noite. Foi realmente muito esclarecedora, trouxe informações valiosas para a gente. E a gente vai, com certeza, disseminar essas informações. Muito obrigada mesmo pela participação. Obrigada a quem esteve online participando, enviando questões. E é isso aí. Sigam a Dani, sigam o Ágora para a gente continuar juntos. Ninguém solta a mão de ninguém. Muito obrigada. Agora ninguém pega na mão de ninguém só se for com álcool gel, viu? Brincando. Verdade. Estamos Metaforicamente juntos. falando. Metaforicamente falando. Um grande abraço. Obrigada. Abraço também. Obrigada.